Muito bem, pessoal, hoje é dia de falar de Opala aqui na garagem, a bordo desse belíssimo Diplomata 1985, eu chamo de trilogia clássica, né, 85, 87, o Opala teve uma fase muito bacana, é uma das fases que eu mais gosto do Opala, especialmente da versão Diplomata. E esse aqui tem duas coisas interessantes, motor 250S e essas calotas, a gente sempre vê roda ralinho, mas as calotas que eram vendidas na época. Vamos conferir. Saudações, pessoal, olha só que beleza, um Opala Diplomata Coupé. Eu gosto, a minha preferida é a Caravan da família, mas eu acho o Coupé muito bonito. O Coupé tem um estilo muito próprio, não que o quatro portas não seja legal, mas o Coupé eu acho que ele tem um charme diferenciado. Bom, a versão Diplomata foi lançada no começo dos anos 80, eles apresentaram até uma versão em 78, de uma versão que seria um Diplomata, que era o Commodore até então era a versão mais luxuosa, meio teto de vinil, aquela coisa toda. E apresentaram o Diplomata, que seria um carro com um degrau acima. E realmente, no começo dos anos 80, a versão Diplomata chegou e acabou se tornando o topo de linha dos Opalas, uma referência em conforto, em luxo, em acabamento diferenciado, em motorização também em alguns casos. Daí, em 85 houve essa mudança, que eu acho sensacional, provavelmente pegou muito uma época que eu comecei a ver efetivamente revistas de carro, né? Meu pai comprava há muito tempo já, mas particularmente eu acho que eu comecei a ver revista de carro quando eu tinha uns 6 anos mais ou menos, que era por aí, 85 tal, talvez por isso que de certa forma essa vou chamar de geração do Opala, não é uma geração, mas esse facelift, essa mudança tem marcado tanto que eu acabava vendo, férias de família, encontrava na estrada, os Opalas assobiavam, né, com o vento passando na grade, umas coisas muito marcantes no sentido de lembrança de infância. Então, dessa forma, os carros de 85 e 87 são os que mais chamam minha atenção, né? Eu tenho um Opala 74, mas esses aqui eu acho lindos demais. E especificamente, quando a gente fala da versão Diplomata, esse diferencial da versão Diplomata era incrível, cara. Isso aqui era sensacional, você vê na estrada um Opala Diplomata, principalmente, né, com esse conjunto óptico, os faróis de longo alcance, ou seja, tem um conjunto óptico muito bonito, que é curioso, na verdade, eu já fiz um adendo, uma comparação, os Mercedes da década de 80 também, eles têm o farol, só que dentro do farol inteiro, né? Mas aqui a GM separava, mas tinha um aspecto visual que era muito legal, provavelmente de propósito, né? Assim, os caras foram fazer a mudança e falaram, essa versão vai chamar atenção por conta disso. Esse carro está equipado aí com faróis auxiliares da CBE, o pessoal também colocava na época. Uma outra característica interessante, foi aí que eu falei, olha só que interessante, é isso aqui. Calotas, meus amigos. Você imagina, as calotas no Diplomata foram oferecidas em 85 e 86, além das famosas rodas ralinho. Mas as calotas, é muito curioso você entender o contexto da época, os caras vendendo um Diplomata com calota e um carro que custava bem caro. Você sabe, quando era criança, até uns anos atrás não gostava muito das calotas, mas, cara, eu tô achando que é um aspecto de originalidade bem interessante. Esse carro está equipado com pneus com letras brancas, particularmente eu já comentei, eu não gosto, eu acho que combina com carros da década de 60 e os Opalas dos anos 70, mas enfim, uma questão de gosto, né? Cada um tem um gosto e vai mudando o carro. Mas está muito original, isso que é bacana. Outra característica legal do Diplomata é esse borrachão na lateral, que também era um diferencial grande, visualmente falando, quando você olhava isso, falava, pô, que legal, um Diplomata diferente dos Commodore. E o desenho, cara, do Coupé, eu acho interessante o desenho do Coupé, porque basicamente, né, a gente sabe que o Opala é o mesmo carro, né? Desde que ele chegou aqui em 68, em 72 veio a versão Coupé, ele foi passando por mudanças, facelift, uma mudança aqui e outra, mudanças grandes de suspensão, os últimos tinham freio a disco, a gente vai comentar dirigindo das impressões de dirigibilidade dos Opalas antigos e desses daqui dos anos 80. Mas basicamente era o mesmo carro que foi mudando, frente, traseira, enfim. Então é engraçado, você olha um Coupé, basicamente ele é o Coupé de 74, né? Mas com, logicamente, mudanças maiores aí em termos visuais. E esse aqui, ó que interessante, ele é o 250S, nessa época o 250S um pouco mais amansado, né, em relação ao que teve em 75, mas sem dúvida um motor clássico da GM. E uma coisa que eu adorava,
abastecimento aqui, baixando a tampa, né, igual do Del Rey. Isso é sensacional. Então justamente essa curvatura do design do coupé eu acho uma das coisas mais legais da linha Opala. A gente sabe que o 4 portas é um carro também legal, mas acho que o charme, né, coluna B, sem a coluna B, né, melhor dizendo, eu acho que são coisas que chamam a atenção quando você vê um Opala até hoje, um Opala coupé, e é uma das coisas mais apaixonantes, né, de maneira geral, quando você fala de um Opala coupé. E aqui a gente chega num outro ponto interessantíssimo, falando em GM dos anos 80, meus amigos, que é justamente o acabamento. O acabamento da Chevrolet era uma referência grande, o da Ford talvez mais ainda. Eu lembro lá em Araraquara de ir na concessionária Chevrolet que tem lá, que é o Graciano R. Afonso. A Vemara já fechou faz tempo, a Volkswagen que tinha na época também, mas a Graciano continua lá como concessionária Chevrolet, no mesmo prédio, um prédio clássico e é mais antigo. Você sabe que é engraçado, a gente tá para gravar com o Irapuru. O Irapuru foi um dos carros mais legais feitos no Brasil. Rigoberto Solera, um engenheiro espanhol, ele usava mecânica Chevrolet também de 6 cilindros. A gente vai falar de um em breve. E foi vendido um Irapuru lá em Araraquara. Olha só que mundo pequeno, né? Curioso. Mas voltando aqui ao Opala, em 85 a Chevrolet fez algumas mudanças importantes no Opala. Além dessa parte externa, pisca laranja, farol tricolor e tal, ele passou por mudanças internas também. Isso acabou agradando muito os clientes e agradando muito também o pessoal da imprensa, meus colegas de época. Ele foi muito elogiado. Você pega a revista de 85, de 86 e de 87 com avaliações desses carros, tanto o Opala Diplomata quanto o Caravan Diplomata, e os caras só elogiam, assim, de modo geral. Tem muitos elogios à questão de acabamento e alguns itens que foram modificados. Uma coisa que eu adoro no Opala dessa época é esse volante. Quando eu era criança, a gente tinha a impressão que era uma almofada isso aqui, né? De plástico, né? Mas você olha a imagem dele, parece que é almofadado. É muito engraçado essa impressão que você tem quando é criança, né, das coisas. E houve essa mudança do painel também, né? Painel também com muitas informações e algumas luzes espia. E logicamente foi um carro que acabou agradando bastante, né? Especialmente aquele consumidor clássico da GM da época. Ó, toca-fitas, o detalhe aqui também, reloginho digital, ar-condicionado, câmbio de 4 marchas ainda nessa época. E aqui, ó, que interessante isso aqui, espelhos elétricos, tem a trava elétrica e vidros elétricos. Cara, para quem viu na década de 80, o reloginho no teto do Del Rey, vidro elétrico, para o mercado brasileiro eram coisas incríveis. Quando você entrava num carro, putz, que legal ter um vidro elétrico. É bem interessante como isso foi se popularizando, se tornou uma coisa comum. Hoje em dia ninguém mais liga para isso, uma coisa comum. Mas na década de 80 era um diferencial interessante mesmo. Falei do câmbio de 4 marchas, agora eu vou dirigir, mas o câmbio de 4 marchas dava uma limitada nos 6 cilindros. Porém, vale lembrar que a versão automática desse Opala, até 88, que houve a mudança para a caixa ZF, era um automático de 3. E aqui no cofre do motor, a gente sabe que, né, nessa época, a partir, aliás, de 75, o Opala começou a abrir na vertical. Eu comentei isso quando eu fiz aquele vídeo do meu recente. E aqui a gente tem o 250S derradeiro, né? O 250S, nessa época, a maior parte dos Opalas saía com 6 cilindros convencional. Esse aqui, um motor bem... dos entusiastas de GM gostam muito. E lembrando que a versão a álcool, como a gente já conheceu aqui no canal, acho que foi uma Caravan, salvo engano, o motor era amarelo, mas sem dúvida nenhuma, um motor bem acertado aí para a ideia do carro. Hoje falaremos de Opala aqui na garagem novamente. E a primeira coisa que eu devo dizer é a diferença dos Opalas das décadas de 60 e 70 para década de 80 e começo dos anos 90, quando ele se despediu do mercado. É muito interessante você ver como
o Opala, ele, apesar de ser um carro, um Opel Rekord C da década de 60, o Opala ele foi passando por algumas transformações, e quando ele chegou na década de 80, a dirigibilidade dele é diferente. A Chevrolet fez um trabalho realmente elogiável no Opala, quando você fala da história dele e, logicamente, das necessidades desse público também, porque a gente está falando de um público que pagava caro para ter um carro também caro, mesmo nas versões mais baratas, digamos assim, com preço mais acessível, mas o Opala sempre foi um carro caro de maneira geral. Você tinha o Especial, você tinha o Opala L, como a gente conheceu, que eram mais baratos, mas nem por isso eram carros verdadeiramente baratos ou acessíveis de maneira geral. E essa mudança que ocorreu de 85 a 87, realmente ela causou uma surpresa no mercado e foi algo muito bem aceito também. Porque se for pensar naquela época, a Chevrolet tinha o Monza liderava o mercado, mas o Monza é um carro que competia com o Santana. Por outro lado, como aqui no Brasil, de modo geral, os carros sempre foram caros, ou seja, os carros sempre tiveram um valor elevado. Então quando você pega um Diplomata e um Santana CD na época, ou um Santana GLS, na prática, falando de modo geral em termos de mercado, eles acabam sendo concorrentes também, de certa forma, porque o cara acaba pensando, pô, dá para eu comprar um Opala Diplomata, mas tem um Santana GLS, porque os carros aqui sempre muito caros, então o cara analisava muito pelo valor. Isso é interessante, né? De entender o nosso mercado, né? Mas essa mudança de modo geral, estética do carro, esse facelift, eu gosto muito. Eu acho que foi uma fase muito feliz da Chevrolet e do modelo também. E acabou trazendo novidades, como eu falei, as novidades internas. E depois, em 88, quando houve, a gente falou de um Diplomata 88, quando houve aquela mudança para o 88, de visual também, a gente teve daí câmbio automático de 4 marchas, a própria transmissão de 5 velocidades, ou seja, é bem legal também a mudança que ocorreu nessa época. Mas pra mim, assim, de modo geral, os 85, 87 são meio que imbatíveis. Eu gosto muito desses Opalas, especialmente das Caravans. Eu lembro a Quatro Rodas fez uma matéria reunindo peruas, fazendo um comparativo de peruas em Interlagos, cara, e foi sensacional. Eles tinham as peruas concorrentes da época, Elba, Quantum e tal, e tinha uma Caravan Diplomata. E lembro que a Caravan, eles deram várias voltas no autódromo, e eles não precisaram fazer a troca de pneus. E daí eu lembro que eu vi isso na época, falei, cara, que legal. E era uma Caravan exatamente nessa configuração, com as calotas e tal. Então, interessante, né? Esse detalhe de lembrar de algo de época, e justamente de uma versão quase idêntica, digamos, a essa, mas da Caravan, né? Eu comentei, né, que é engraçado que eu não gostava muito dessa opção sem as rodas ralinho, mas eu passei a gostar, cara, eu passei a achar bacana em termos de originalidade, né? Assim, o pessoal faz mudanças e tal. Se o carro fosse meu particularmente, eu tiraria o 6 em 2. Vocês veem que ele tá com um ronco mais... que ele tá discreto, ele tá um ronco bacana. E colocaria os pneus à medida original.
Únicas duas coisas que mudaria no carro, porque o conforto desses Opalas, cara, o nível de acabamento pro Brasil da época, de importações fechadas e tal, e também a questão do conforto rodando com ele, cara, é um negócio muito próprio. Cara, encontrei esse cara com essa Harley 2 vezes. Bom, passando aqui, né, é fácil você encontrar as pessoas. Mas eu acho que são duas coisas só que eu mudaria nesse carro se fosse meu. É muito engraçado a dirigibilidade dos Opalas da década de 70 e da década de 80. Cara, parecem carros diferentes. É muito interessante. Tem o balanço da carroceria e tudo mais, mas suspensão ocorrendo pequenas mudanças, ele ficou um carro bem mais confortável, e esse próprio jogo da carroceria, ele ficou melhor. Realmente a GM trabalhou bem nisso na época, e até pra gente entender o contexto, exatamente um contexto próprio, né, de concorrência. Mesmo um carro da década de 60 se manteve atual nos anos 80, a despeito a gente saber do período de importações fechadas no Brasil também, né? Aqui o afogador tá puxado porque ele tava morrendo um pouco. Aí o proprietário falou, não, vamos deixar ele puxado para poder não morrer. E deu certo. Esses carros, por conta do vento que passava entre a grade e o radiador, faziam aquele som sensacional do assobio na estrada. Meu, inesquecível. Você sabia que era um Opala ou uma Caravan vindo, incrível. E também esses carros, a parede de fogo deles também esquenta. O pessoal falava muito de Puma GTB, que acontecia isso, mas o Opala acontece também, cara. A parede de fogo esquenta bem as pernas ali embaixo na região dos pedais. Obrigado, grande abraço, nos falamos, tchau, tchau.